Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu!
Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a lição de número 21 desta série de 100 videoaulas de programação PHP para iniciantes, curso prático. Nas lições anteriores nós abrimos um parênteses para estudar os fundamentos da linguagem CSS e do HTML para programadores PHP, ou seja, o mínimo que o programador PHP precisa saber de HTML e de CSS. Fechamos o parênteses e agora voltamos à programação PHP. Vamos estudar nesta videoaula as estruturas de controle do PHP, os famosos testes lógicos, né? Você faz um teste, se o teste for verdadeiro, executa determinados comandos, se o teste for falso, executa outros comandos. Então são os comandos, estruturas if, then, else e a estrutura switch. Vamos ver a sintaxe deles em detalhes com vários exemplos. Lembro para vocês sempre que esta série de videoaulas foi gentilmente cedidas pelo autor. Bom, as videoaulas dessa série foram gentilmente cedidas pelo autor, o colega e professor Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de muito tempo, e são baseadas em uma versão mais antiga do PHP. Isso não invalida em nada o aprendizado, porque esta série aborda os fundamentos do PHP, aquilo que não muda de versão para versão. O if then else é if then else desde o Fortran lá em 1970 até hoje nas linguagens mais modernas que existem, inclusive as versões mais novas do PHP. Ela serve então, essa série de videoaulas, como uma excelente introdução para quem nunca estudou programação PHP e quer começar a estudar. Vai ter uma boa base para depois continuar os seus estudos. Se você quiser continuar os estudos com um curso completo, onde você vai aprender a criar mais de 20 aplicações completas, profissionais, incluindo loja virtual, tem esse curso aqui que a gente chama de Universidade do PHP. Ele já foi atualizado, ao invés de 1.500, são 3.000 videoaulas, com mais de 240 horas de videoaula. É muita coisa realmente. Então não vou me estender muito aqui. Nesse endereço aqui tem todas as informações, sumário completo, vídeo mostrando o que você vai aprender, tudo direitinho, tá bom? Vamos ao nosso estudo então das estruturas de controle no PHP. Um excelente estudo a todos. Valeu! Vamos agora tratar a respeito das estruturas de controles no PHP. Estrutura de controle são comandos comuns à maioria das linguagens de programação, e o uso deles é fundamental para realizar decisões lógicas, testar se determinada expressão é verdadeira e repetir um bloco de comando por certo número de vezes ou até que uma condição seja atingida. Veremos os seguintes comandos. Então nós temos como estrutura de controle, primeiramente nós vamos estudar os comandos condicionais, que é o if e o switch case, e depois nós vamos estudar as estruturas de repetição, o while, do while, for e for each. Então vamos conhecê-la. Só lembrando que essa aula é a teórica, e após a aula teórica nós vamos ter bastante exercício para entendermos melhor dessa aula. Então primeiramente vamos ver o comando if. A instrução if tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída ser verdadeira ou falsa. Sendo a condição verdadeira, será executada a instrução que estiver escrita após a instrução if. A instrução if, eu acho que é das estruturas de controle a mais utilizada, uma vez que tudo que nós vamos fazer, não é preciso que nós verificarmos determinada condição. Então vejamos aqui, a sua sintaxe tem de duas formas. A primeira é essa aqui, if, condição, observa que eu tenho que colocar entre parênteses, condição. E diferente de linguagem de programação como o Delphi e o Pascal, não tem o then, né? Somente é o if, eu coloco a condição, e aqui o comando que vai ser executado, caso essa condição seja verdadeira. Essa primeira instrução, essa primeira sintaxe, essa forma aqui, é quando você só tem um comando por vez. Se você tiver apenas um comando, você coloca dessa forma. Na segunda vez, no segundo caso, if, condição, você abre uma chave e fecha uma chave. Aqui você vai delimitar os comandos que vão ser utilizados por esse if. Na verdade, isso aqui é chamado de bloco de comando. Então, quando você tem somente um comando, você pode colocar a chave sem problema, mas não há necessidade. Agora, quando você tem mais de um comando, aí você obrigatoriamente tem que colocar a chave para que o sistema possa entender
que esse aqui faz parte de um bloco if. Então eu tenho comando se a condição verdadeira 1 e comando se a condição verdadeira 2. Aqui você pode ter uma grande quantidade de comandos. Então o programa vem, verifica a condição, que aqui é uma daquelas estruturas de condicionais que nós vimos. O if, ele faz um teste com qualquer tipo de dado, verifica inteiro, string, verifica valores booleanos e assim sucessivamente. Ele faz qualquer tipo de valor. Então vai verificar essa condição. Se for verdadeira, então esse comando é executado. Como exemplo, nós temos. Então aqui nós temos se, média, a variável média for maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, aí aqui ele imprime na tela aluno aprovado. Aqui nós temos como outro exemplo. Verifica que aqui eu só tenho um comando. Como eu só tenho um comando, eu posso ou não colocar entre aspas. Chaves. Abre chave e fecha chave corresponde ao begin-end da linguagem Delphi e da linguagem Pascal. Por que eu sempre estou falando isso? Porque existem pessoas que estão acostumadas com a linguagem Pascal. E eu também fiz um curso com a linguagem Pascal. Então, sempre para as pessoas que fizeram o módulo 1 comigo, eles possam sempre estar comparando as coisas e entendendo como acontece. Então, begin-end corresponde a abre aspas, abre chave, fecha chave. No caso aqui eu tenho, se média for maior do que 7, abre chave, fecha chave. Média maior do que 7 vai ser impresso na tela e aqui aluno aprovado. Então aqui são o quê? São dois comandos. Quando você tem mais de um comando, você coloca então abre chave e fecha chave. Esse aqui é um bloco de comando simples, quando só existe a condição verdadeira. Isso aqui só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Agora, nós temos o seguinte, o comando else. Então, se a instrução if não for verdadeira, e você quiser fazer algum código alternativo, ou seja, se for falso, então use para isso o comando else. Então, aqui no meu primeiro caso, você vai fazer somente se você tiver a condição verdadeira. Agora, com else, você vai ter a alternativa. E se não for? Né? E se for falso? Então, aqui você vai colocar a seguinte sintaxe. Se, olha, condição, do mesmo jeito, verdadeiro, então ele vai executar esse comando. Diferente da linguagem Pascal e da linguagem Delphi, você coloca aqui o ponto e vírgula depois, antes do else. Aqui você coloca, se você tivesse no Pascal, isso aqui ia gerar um erro, né? Mas aqui você coloca o ponto e vírgula. Então, se condição verdadeira, ele executa esse primeiro bloco. Se não, aí que ele vai executar o segundo bloco. Então, verifica a condição, por isso que ele é chamado de bloco, desvio condicional. Então, ele pode desviar um bloco de acordo com a condição. Se for verdadeira, ele executa esse. Se não, ele executa esse. Aqui eu tenho mais de um bloco de comando. Ó. Se condição, abre chave, comando, se condição 1, comando, se condição 2. Então, entre chaves. Se não, entre chaves também. Ó. Se eu tiver mais de um comando, eu coloco entre chaves. Condição falsa 1, condição falsa 2. Como exemplo, se a média for maior ou igual a 7, então aluno aprovado. Se não, aluno reprovado. Quer dizer, se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vai escrever aluno reprovado. E qualquer nota maior do que 7, escreve aluno aprovado. Ou é isso, ou é isso. No nosso primeiro caso, só imprime isso. Só imprime a primeira. Ele não dá a segunda alternativa. Aqui, se média for maior do que 7, ó, média maior do que 7, aluno aprovado. Se não, média menor do que 7, aluno reprovado. Veja que aqui é uma condição. Mas você ainda tem uma outra opção. E se você quiser ter um segundo if, um else, né? Então aqui você tem o comando else if. Else if, como seu nome sugere, é uma condição de if e else. É uma junção, uma combinação de um if com else. Da mesma forma que o else, ele entende um comando if para executar, ele estende um comando if para executar uma instrução diferente no caso de a expressão if original ser avaliada como falsa. Porém, ao contrário do else, ele executará aquela expressão alternativa, aquela expressão alternativa somente se a expressão condicional do else if for avaliada como true. Né? Então você vai juntar um else com o if.
a maior instrução de todo o comando do bloco if é justamente o if. Então, se essa primeira condição for obedecida, então ele executa esse comando. Aqui ele vai verificar o seguinte: não, essa condição não é obedecida. Aí ele vem tentar aqui no segundo else. Else if, ou seja, se não, se. Aí aqui eu tenho uma outra condição, que eu não pus aqui, mas você tem uma outra condição. Aí ele analisa essa condição. É verdadeira? Não. Aí ele faz essa aqui. Caso nenhum desses aconteça, aí que ele vai executar o else. Aqui você pode ter quantos else if você quiser. Então, nós temos, primeira condição, sempre ser verdadeira. A segunda, ele vai fazer, ele entra somente aqui, se a primeira não for verdadeira, ele tenta verificar se essa aqui é verdadeira. Se for, ele entra. Se não, se nem essa e nem essa for verdadeira, então ele executa a última instrução. De alguma forma aqui, ele vai executar alguma instrução. Aqui ele só executa a primeira. Aqui ele executa a primeira, mas não faz verificação nenhuma. Aqui sempre ele vai executar alguma coisa. Aqui ele executa a primeira, verifica a segunda e, se nenhuma das duas for verdadeira, ele executa a terceira. Por exemplo, se a média for maior do que igual a 7, escreva aluno aprovado. Aí ele vai verificar agora. Se não, a nota não é maior do que 7. Então ele vai verificar se a média for maior ou igual a 5 e menor que 7. Ou seja, está entre 5 e 7. Aqui ele já vai escrever aluno de recuperação. Ora, se a nota não é maior do que 7, se não está entre 5 e 7, então só pode ser menor do que 5. Então aqui, se nem esse e nem esse forem verdadeiro, então ele vai escrever aluno reprovado. Mas sempre ele vai escrever alguma coisa. Aqui a mesma opção, só que aqui nesse caso, usando mais de um comando. Então, quando você vai fazer a mesma coisa, só que você vai colocar um abre, fecha chaves. Aqui, se média maior ou igual a 7, nota média maior do que 7, aluno reprovado. Se não, se média maior ou igual a 5 e menor que 7, média entre 5 e 7, aluno de recuperação. Se não, média menor que 7, aluno reprovado. Então, essa foi a instrução if. Foi simples de se entender, né? Mas é melhor quando a gente vê isso aí na prática. Vamos já fazer alguns exercícios a respeito. Aqui, então, nós vamos ver agora um outro tipo de if, digamos assim, não é, mas é como se fosse um outro tipo de if, que é justamente o comando switch. O comando switch é uma alternativa para você fazer um if. Então, o comando switch serve para simplificar os comandos de desvio condicional if, quando temos múltiplas opções a testar. Em vez de usarmos múltiplos if, que vão testar cada um dos diferentes valores assumidos por uma variável ou expressão, nós poderemos usar um único comando switch, que possui uma forma de escrita mais simplificada e elegante. Enquanto o switch trabalha basicamente com o operador de igualdade, o if trabalha com qualquer tipo de operador. Veja a sintaxe abaixo. Olha, a grande diferença do if para o switch só trabalha com a igualdade. E o if não, ele trabalha com qualquer operador. Então, como funciona o switch? Vamos supor que você tem um grupo de valores, e aí você vai testando cada um. Se esse é igual, não. Se esse é igual, se é igual, se é igual, se é igual. Né? Então, assim que ele vai fazer. Então, como é que fica? Switch, palavra reservada switch, operador. Aqui você vai colocar a operação. Coloquei aqui o bloco, e você vai colocar case, ou seja, caso esse operador, vamos supor uma variável A, seja igual a 5, executa esse comando e dá o break. Se não, né? Caso não seja 1, vamos supor, seja 2, comando e break. E assim sucessivamente. Se nenhuma dessas opções aqui forem obedecidas, aí ele pode fazer o default. O default é um valor padrão, mas sempre retorna alguma coisa. O que esse break faz? Na verdade, quando ele encontra essa opção, esse comando, ele quebra e sai do laço. E vai para a última operação e continua o programa. Então, aqui fica simples a gente explicar assim, mas na prática a coisa não é tão fácil quanto parece. Vamos então agora fazer alguns exercícios usando essas duas estruturas de controle, o if e o switch. Espero então vocês lá nos exercícios. Então vamos ver de forma agora prática o uso da função do controle if
else if, else e também do switch case. Então vamos aqui primeiramente apagar isso aqui, vamos salvar como é x, aqui nós temos o 8, vamos salvar como é x08 agora, ponto .php. Então nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um valor de a, uma variável a, que eu vou atribuir para ela um valor 10, e aí eu vou verificar a seguinte condição, eu vou verificar se a maior do que 15, ele deve imprimir o valor de a é maior que 15. Programa simples que só vai fazer isso. Então vou executar, vou salvar primeiramente, e aí nós vamos agora executar localhost é o x08, né? Aqui alguma coisa deu errado. PHP echo. Na verdade, não deu errado não, deu certo, né? Porque ele só vai imprimir esse valor aqui se o valor de a for maior do que 5. Como o valor de a não é maior do que 5, então ele não imprime. Se eu colocasse aqui valor menor, salvando, aqui eu vou colocar o nome menor. Vou salvar aqui. Agora deve imprimir, ó, o valor de a é menor do que 15. Então, um exercício fácil, de fácil compreensão. Como você deve ter percebido, aquela primeira opção, quando nós colocamos maior do que 15, então a resposta foi negativa. Ele não é maior do que 15. Então a resposta é falsa. Nessa hora, se você quer imprimir uma alternativa, então você vai usar o comando else. Logo, faria assim. O valor de a não é maior que 15. Agora sempre, olha, sempre vai ter um retorno. Ou ele é maior, ou ele não é maior. Se eu colocar aqui menor, aí vai imprimir, ó, é maior. No caso aqui, porque eu não troquei o nome, né? Então ficaria melhor assim. Vou botar aqui 16. Ó, é maior do que 15. Colocando aqui 10. Não é maior do que 15. Então veja como é simples, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um else e vou colocar um if. Se não, então, se a maior do que 8, opa, não tem um então, né? Aí eu vou colocar aqui um printf, um print somente, printf é do C, um print, e aqui por fim eu coloco um else. Ó, o valor de a é maior do que 8. Executando. Ó, é maior do que 8. Não é maior do que 15, mas é maior do que 8. Se eu colocasse aqui 15, essa aqui é a primeira condição. Se isso aqui for obedecido, vou botar aqui 16. Se isso aqui for obedecido, então nem entra nesse. Então, executando. Ó, maior do que 15. Então, nem entrou nesse aqui. Agora, se eu colocar aqui 9, né, então ele verifica esse. Então, não é maior do que esse, aí ele vai fazer essa verificação. Então, vamos ver, é maior do que 8. Agora, se eu colocar aqui 5, ele verifica esse. Não é maior do que 15, aí não é maior do que 15, é maior do que 8, então não é maior do que 8. Então, se não é nem esse, então vai imprimir esse valor, esse resultado. Então, tá aí. Porque aqui não é maior que 8 ou 15. Olha aí, certo? Então, veja que a função se
É muito fácil. Agora, se eu quisesse executar mais de um comando, aí eu teria que colocar, olha só. Aqui eu teria que fazer assim. Abrir a chave. Fechar a chave. Então, eu vou colocar mais de um comando. Fechar a chave. Para você que está vindo do Pascal, você que fez o meu curso de lógica, né, de programação, ou mesmo de Delphi, uma coisa que você deve estar estranhando aqui no PHP é o uso do ponto e vírgula antes do else. No Pascal isso aqui é uma coisa que não funciona, dá errado. Então, para a gente se acostumar um pouco, é um pouquinho complicado. Mas, aqui no PHP, você tem que colocar o ponto e vírgula antes do else, mesmo antes do else. É obrigatório que você coloque. Então, aqui, ó, se eu quiser colocar mais de um comando, vou imprimir aqui um valor padrão. Coloca aqui, estudando PHP, e dá um BR. Esse mesmo valor eu vou colocar aqui para todo mundo. Vou colocar aqui para esse e para esse. Ó, agora vamos salvar e vamos executar. Então, estudando PHP. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse valor aqui. Ó. Vou tirar as chaves. Vou salvar e vou executar. Observa que vai dar um erro. Veja que ele está dizendo que tem um erro nesse programa. Isso por quê? Porque, como eu falei, se você vai usar mais de um comando, então você tem que referenciar esse bloco com o abre parênteses, chave, fecha chave. Então, tem que colocar esses valores entre chave. É como se fosse um begin e um end. Certo? Então, aqui é a sintaxe do C. Então, não tem muita coisa mais do que dizer do C, não. É só basicamente isso. Lógico que você poderia colocar outras estruturas, C maior do que esse, ou menor do que esse, etc, etc e tal. Vamos ver, então, agora o comando switch. Uma coisa a observar é que o comando if, se observa que você pode utilizar o operador maior igual, você pode usar igual, então você pode usar qualquer operador com o if. Agora, com o switch, você já não pode fazer isso. Eu vou, na verdade, comentar esse código, porque agora eu vou estudar outra estrutura, né, porque esses códigos eu vou enviar juntamente com o programa. E aí, quando você tiver com as videoaulas, quando você estiver estudando, para que você possa acompanhar os exercícios. Aqui é o seguinte, aliás, eu vou fazer assim, vou deixar isso aqui, eu vou salvar esse programa e vou criar um novo, né? E vou salvar como exercício 9.php, que eu vou tratar de outro assunto, aqui eu posso alterar do jeito que eu quero. Muito bem, então, vamos verificar agora o seguinte. Eu tenho uma variável A, qualquer, e está aqui a variável A. Então, eu quero verificar o valor dessa variável. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar assim. Vou fazer primeiramente com si. Ficaria assim. Essa variável não vai mais ficar aqui. Aí, eu vou fazer assim. Se A, ó, igual a 15, igual, lembra que você tem que colocar duas igualdades. Vou tirar isso aqui. Porque agora eu vou usar somente um comando. Tá. Então tá aí. Ó, se A igual a 15, se A igual a 1, vou colocar assim. Então vai imprimir valor igual, vou colocar o valor A, para não ter que estar digitando toda hora o mesmo valor. Vou fazer assim. Então, se A igual a 2, escreva valor igual a 2. Se A igual a 3, 1, 2, 3. Aqui o else if, se A igual a 3. Aqui tem que ter mais uma igualdade. Tem mais.
Se A igual a 4, escreva A igual a 4. Se A igual a 5, escreva A igual a 5. Se A igual a 6, A igual a 6. Else, ele vai escrever outro valor. Outro valor. E aí, eu vou inicializar o A com 3. E aqui eu vou executar o comando 9. Ó, A igual a 3. Né? Se eu colocasse aqui A igual a 5, A igual a 5. Programa bobinho, não serve para muita coisa, mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o uso do comando switch. Então veja que em todas as opções eu usei um if, depois um else if, else if, else if, else if. Colocar aqui A igual a 10. Quando eu colocar A igual a 10, outro valor. Por quê? Porque não é nenhum desses valores. Quer dizer, se não for nenhum desses valores, aí imprime esse aqui. Então nós vamos agora conhecer o comando switch. O comando switch funciona assim. Você coloca, a sintaxe dele é switch. Aqui você vai repetir esse valor, né? Você vai colocar somente o valor da variável. Ó, somente o valor da variável. Aqui você vai abrir uma chave. Ó, aqui ó, você não vai precisar colocar se não, se não, se não, se, né? Não. Aqui você vai colocar case. Aí você põe 2. No caso aqui seria 1 bem aqui, né? Ó, aqui você vai pôr case 1. Aí você vai colocar 2 pontos, print, e aqui você vai colocar a palavra reservada brick. Ponto e vírgula. Assim você vai fazer para todos. Ó, 2 pontos, o valor que ele vai imprimir, 2 pontos brick. Esse brick quer dizer que ele não vai mais continuar. E aqui eu vou tirar isso aqui. Isso aqui tudinho. Aí eu vou colocar aqui case 3 igual a 3, 4 igual a 4, 5 aqui igual a 5, 6, aqui eu vou colocar 6, 7, vou colocar aqui 7. E aqui é o seguinte, agora, se não for nenhum desses valores, eu posso então colocar um default print outro valor. Vamos executar, eu vou inicializar aqui o A com 3. Vamos salvar e aí vamos atualizar. Olha, o valor de A igual a 3. Aqui ficou igual, mas não tem problema não, igual a 3. Então veja que aqui ó, veio para cá e imprimiu o valor de 3. Da mesma forma como nós fizemos com o se. Ó, se eu colocar 6, aqui dá igual a 6. Se eu colocar 10, aqui ele tem que imprimir outro valor. Por quê? Porque aí não é nenhuma dessas opções, aí ele vem para essa opção aqui, ó, default print outro valor. Então tá aí o comando switch. Uma coisa interessante é que o comando switch ele também aceita valores inteiros, valores, como é que se diz? Strings. Eu vou colocar assim, que você sabe que se eu colocar aqui, eu tenho valores strings. Eu poderia colocar nomes qualquer, eu aqui não quero, para nós não perdermos tempo. Aqui você sabe que se eu colocar, mesmo que seja 3 aqui, assim dessa forma, são valores. Aqui deu um erro na linha 18. O erro que tinha dado é porque eu tinha colocado uma aspas simples, tá? Resolvendo agora, tá aí, ó, igual a 1. Então, mesma coisa. Aqui, no caso, ele está trabalhando esse valor 5
ele é um valor, como por exemplo, eu vou colocar aqui amor, qualquer coisa, né? Aqui eu vou colocar amor. Então, trabalhando com valores string. Veja que veio para cá, ó, igual a 3. Eu poderia colocar aqui, ó, inclusive a palavra. Muito apaixonado eu, né? Igual a amor. Estou mostrando para você o uso do comando Swift. Aí você está me perguntando, mas que utilidade tem você utilizar uma função, como o caso, um controle, como nós fizemos com o if, e fizemos também aqui com o switch, que você já sabe o resultado. Isso aqui não tem sentido nenhum. Por quê? Porque eu já sei qual é o valor que vai dar, muito antes de processar. Então, isso aqui só tem sentido se você interagir com o seu usuário. E isso que nós vamos fazer na aula de exercícios. Então, aqui foi para você entender a sintaxe. Agora nós vamos ter uma aula sobre exercícios, nos quais você vai poder digitar esse valor e aí o programa vai pegar esses valores e vai fazer a verificação. No caso, nós vamos fazer uso de formulários e aí sim nós vamos utilizar essas funções. Você assiste agora, então, a aula a respeito de comandos de repetição e depois você vai fazer os exercícios. Espero então você na próxima aula. Espero que tenha entendido o comando switch e o comando if, que são estruturas fáceis de se entender. Até então a próxima aula. Agradeço por você ter assistido essa videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton, ele que é o autor das videoaulas, e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom? Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber
sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail, informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se você tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição. Aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!